queridos seguidores do nosso podcast, chegamos aqui com mais um episódio maravilhoso. Hoje o assunto, eu diria que é de utilidade pública, de tão bom que vai estar esse programa. Eu sou a arquiteta Juliana Sisson, sócia fundadora do Estúdio T Consultoria e Arquitetura e host deste programa. Ao meu lado, minha sócia também, fundadora do Estúdio T Consultoria e Arquitetura e também host deste programa. Vai estar incrível hoje, hein, Pri? Vai estar incrível. Tenho certeza. Então tá, gente. Muito boa tarde, me chamo Priscila Zamberlan, como a Ju bem apresentou, e hoje a gente está no nosso episódio 020 para falar sobre a acessibilidade na arquitetura. Como é, de fato, um assunto de utilidade pública, a gente trouxe duas profissionais e convidadas super especiais aqui. A primeira é a Andréia Maneira, é arquiteta e urbanista, pós-graduada em Patrimônio Cultural em Centros Urbanos pela URGS e docente em Acessibilidade Arquitetônica da pós-graduação do Instituto Nacional em Acessibilidade Eduardo Ronchetti. Tem larga experiência em projetos de arquitetura e restauro de teatros, auditórios, museus e centros de eventos. Atualmente dedica-se à consultoria, coordenação e desenvolvimento de laudos e projetos de acessibilidade para hotéis, teatros, shopping centers, escolas, indústrias, museus, condomínios residenciais, centros empresariais, terminais rodoviários, entre outros. Além disso, é profissional certificada pela BNT em Introdução ao Desenho Universal, Comunicação e Sinalização Acessíveis. Bem-vinda, Andréia. Muito obrigada. A gente está muito feliz que tu tenha aceito o nosso convite. É uma honra, né? Poder te ter aqui nesse episódio. Nesse teu currículo aqui, meu Deus, a Pri não parou de falar, né? Do currículo, achei incrível. E a nossa segunda convidada especial é a Alda Gislaine, que também é arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade urbana, com ampla experiência em elaboração e execução de projetos e obras voltadas à promoção de espaços públicos inclusíveis e acessíveis, entre eles as obras de acessibilidade das orlas 1 e 3 do Guaíba. Atualmente é coordenadora de acessibilidade na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, sendo responsável pelo cumprimento das normas de acessibilidade, a fiscalização e a execução de obras urbanas no município. Muito bem-vinda, Alda. Obrigada. Prazer participar aqui com vocês. Que bom. Que legal, Alda. Muito obrigada. A gente está super feliz, assim. Eu acho que esse tema é extremamente relevante para a sociedade, né? Há bem pouco tempo atrás, eu diria, a gente mal falava de acessibilidade. Eu acho que houve uma virada de chave recente, assim, na população, né? E eu me lembro de episódios, assim, do meu passado, até de quando eu era pequena, né? Enfim, a vida inteira, de situações mais bizarras, tipo assim, banco, as pessoas não conseguiram entrar cadeirante, né? Aí depois colocaram aquelas coisas rotatórias, as pessoas ficam presas lá. Então, assim, quando a gente fala em acessibilidade é tudo, né, gurias? É tudo. É tudo, vai desde a rampa até a calçada que a gente caminha. É ou não é, Alda? O direito de ir e vir. Exatamente. Eu sempre digo isso, né? Exatamente. Se tu tem barreiras arquitetônicas, que geralmente são barreiras arquitetônicas, né? Não tem como se movimentar, né, no espaço. E me diz, assim, gurias, eu fico assim um pouco impressionada ainda, porque eu acho que tem muita coisa ainda que as pessoas não prestam atenção, né? Não prestam atenção. A gente estava falando um pouquinho aqui, antes de começar aqui o programa, que a acessibilidade, na verdade, ela vai desde o cadeirante, ela vai da vaga de estacionamento, ela vai da escada, ela vai da calçada onde a gente caminha, certo? Por que as pessoas hoje acham tão... vamos dizer assim... É um empecilho. É empecilho, sabe, como se fosse irrelevante isso no projeto. E não é. A resistência. Andréia, fala um pouquinho disso. Da resistência. O que complementando, né? Corroborando e complementando a fala da Alda, o que acontece, né? Se há obstáculo, não há vida. A gente está falando de todos os momentos da vida, não só diários, como da vida da pessoa. Você nasce, é levado num carrinho de bebê. Esse carrinho de bebê precisa de acessibilidade. A mãe gestante, ela precisa de acessibilidade, porque em certos momentos ela tem mobilidade reduzida. No percurso todo da pessoa, ela pode adquirir ou nascer com uma deficiência, e o que acontece? Ela vai precisar a vida inteira. E todos nós vamos envelhecer, como a população está envelhecendo. Então, o que acontece? Havendo obstáculos, não havendo obstáculos, a vida acontece. Então, como que a gente precisa entender isso como profissionais que projetam ambientes, né, urbanos? Sim. E o que a gente precisa entender? Que a acessibilidade, o que ela é? Garantir autonomia, segurança e conforto, que são os pilares
da acessibilidade para todos, inclusive pessoas com deficiência. Tu vê, né? Não é um nicho. Eu acho Não é. Não é um nicho. Não é lixado. Exatamente. É curioso isso, né? Porque quando a Esse gente fala... pensamento É que tá esse que é o mudando. pensamento. É esse o pensamento. pensamento que tem que mudar. Por quê? Todo mundo aqui, quando projeta, assina uma responsabilidade técnica que, a partir da Lei Brasileira de Inclusão de 2005, obrigou o profissional se autodeclarar que está atendendo. Por isso que a gente fala, fiscalização. Ao recolher uma RT, se não clicar ali, está atendendo todas, e não é a norma 90/50, está atendendo todas, que num cômputo total são 17. Uau! São 17. Porque a gente acha realmente que é só 90/50. É 90/50. Então, quando o profissional se responsabiliza, a prefeitura não é obrigada a fiscalizar, a prefeitura não é... Aí o que acontece? O profissional, ele clica ali e ele está assumindo um compromisso. E ele está assumindo um compromisso de ou ir buscar informação ou buscar uma consultoria, porque a acessibilidade não é um projeto complementar. É isso que eu ia exatamente Ele isso que eu ia não falar. é um projeto complementar. A arquitetura é acessível por natureza. A arquitetura é para todos. Olha que coisa interessante isso. Então, a acessibilidade é para todos. A arquitetura é para todos. Para quem a gente projeta? Para pessoas. Claro. O que a norma reflete? A necessidade de pessoas. E aí a gente vê até, Andréia e Alda, uma resistência do próprio mercado, né? E tu tocando nessa questão de que a acessibilidade não é um projeto complementar. Não é. Assim como a gente vinha falando em outros episódios de incêndio e tudo mais, que também é visto como, ele tá dentro do pensamento do mercado como se fosse. Isso que nem aparece no desenvolvimento de projeto arquitetônico. Esse é um ponto bem importante. E ainda é um problema depois, porque realmente hoje a gente tá numa linha de responsabilidade técnica e tudo mais, então a gente não tem vistoria. Ok, somos responsáveis, né? Aptos para isso, temos que ter responsabilidade técnica. Mas, no momento que a gente entrega um condomínio, a gente passa por uma vistoria de perito, né? Que daí vai aparecer acessibilidade, né? E então aí começa o problema, porque ela vira custo e não solução. Exatamente. Porque ela não é pensada antes. Exatamente. Ela tem que sair e dar projeto. E outra coisa, complementando também essa tua ideia, eu acho que ainda, como a acessibilidade é uma coisa relativamente nova, né? Então, as pessoas têm um conceito errado de acessibilidade. Sim. E eu vou contar uma coisa assim para vocês que acontece muito em fiscalização, quando o Ministério Público, a Prefeitura mesmo, eu acompanho os fiscais, porque nem todo o fiscal, nós temos hoje na Prefeitura uma central de fiscalização que não tem um especializado em acessibilidade. É horrível isso. É um todo. Então, eu acompanho porque tem vários itens para ver ali, depois eu tenho que fazer laudo quando é Ministério Público. O que eu encontro, e aí eu vejo, não, tem coisa errada que a gente tem que orientar. A gente chega lá fiscalizar, olha, mas eu não recebo quase cadeirante. Não, acessibilidade não é para o cadeirante. E sabe o que confunde as pessoas que acham que a acessibilidade é só para o cadeirante? O símbolo CIA. O CIA. O que é o símbolo CIA? É o símbolo da acessibilidade, que é um cadeirante. É um cadeirante. Em cadeirante Então, eles associam. Não, eu não tenho quase cliente no espaço comercial. Quase não recebo, então para que eu vou precisar de acessibilidade? E aí eu explico, digo, olha, acessibilidade ele parte até do carrinho de feira que tu precisa, da pessoa idosa com mobilidade reduzida. Com bengala, né? Com andador, com tudo, não é só. E eu digo, e se tá bem para o deficiente, para quem não é deficiente, também estará. E eu caminho, eu faço todas as marcações das rampas, né? E eu caminho 4, 5 quilômetros, a gente faz vias inteiras. E teve uma época que eu tive lombalgia de tanto caminhar. Eu não conseguia erguer o pé para um meio fio de 15. E aí eu penso assim... E aí tu pensa, né? E aí, exatamente. E aí eu digo... Olha aí, não é. Então, eu reforço, acessibilidade não é. As empreiteiras, os empregados das empreiteiras, quando estão fazendo as rampas, ali a rampa do cadeirante. Não, a rampa de rebaixo de calçada. Então, eu corrijo até eles.
E é o conceito. Eu acho que a gente tem, é um trabalho de formiguinha. Só na prefeitura eu estou há 13 anos e eu venho. É um trabalho de formiguinha. Olha, tem que fazer isso, tem que ser acessível, mas tem muita resistência. Não, eu tenho certeza que sim. Sabe que a gente fala muito aqui no escritório, lá no escritório, enfim, né, nos grupos aí que a gente trabalha, que a cultura do brasileiro, de forma geral, ela funciona na fiscalização, né? Enquanto tu não é punido por alguma coisa que tu fez errada, tu não aprende. Literalmente, a gente tem que tomar nas costas para aprender, né? Infelizmente é assim, mas é. E nesse contexto, certo? Hoje, por exemplo, a gente tem uma situação em que não se apresenta acessibilidade em projeto arquitetônico, né? A gente apresenta o quê? Rampa quando tá no recuo de jardim, certo? Sim. E outros itens que, de fato, interferem no aspecto urbanístico, tá? E aí, eu venho muito da fala que tu tiveste, Andréia, que a acessibilidade, ela dá arquitetura, né? E, gente, a gente mal aprende acessibilidade na faculdade. Exatamente. Não tem. A minha geração não teve. Eu sei que agora, eu tive estagiários da URGS que eles já têm uma disciplina. Ah, que bom. E mais do que acessibilidade, tem que ser visto como desenho universal, né? Sim. A arquitetura deve ser ensinada com a visão do desenho universal. Porque a gente vive uma época de adaptações. O que está acontecendo hoje? A Alda bem sabe, né? O que a gente tem? Quantidade enorme de edificações que não atendem as normas e leis de acessibilidade. Sim. Aí o que acontece? Estamos na era da adaptação. O que está acontecendo neste momento? Uma formação técnica de profissionais que já façam arquitetura acessível para não haver essa questão de adaptação. Então, a gente está vivendo adaptação porque os prédios, por normas, leis e decretos, são obrigatórios. Perfeito. Prédios públicos, condomínios. Eu vou fazer uma casa, ok, mas eu vou fazer um condomínio, áreas de uso comum, órgãos públicos. Agora existe uma normativa que ele não pode mais alugar uma edificação que não seja acessível, ou que não possa ser, que depois diga, é impraticável acessibilizar. Então, existem já todas essas questões que a gente está vivendo nesse momento. Temos construções aí centenárias, eu trabalho com patrimônio, sei disso, a gente tem construções que, nesse momento, estamos trabalhando de adequações. A gente está agora no momento de virar essa página e os arquitetos serem capacitados, serem orientados em fazer uma arquitetura acessível. Aí, o que o projeto de arquitetura não vai refletir? A sinalização, né? Que é o piso tátil, que são as placas, aí sim entra como um complemento. Mas se eu preciso pôr uma placa do lado da porta. Não tenho 30 centímetros, que é obrigatório, ou 60, dependendo do sentido da porta. Aí ele chega assim, não consigo colocar a placa. O problema não é a placa. O problema é a porta. Entendeu? Então, tendo assim, são 8 itens macros, né, que se ensinam em cursos, em palestras, sabendo, se apropriando desses 8 itens e a arquitetura chegar na obra acessível, o resto... Ela tem que nascer junto, né, Andréia? Eu estou pensando, eu faço coordenação e a gente presta consultoria, eu trabalho com o Eduardo Ronchetti, a gente presta consultoria para empresas, eles estão fazendo estudo preliminar, estão nos chamando. Que bom, não, que bom. Ótimo, a gente está nesse momento, entendeu? A gente está nesse momento, porque pediu no executivo uma liberação de obra. Aí, mas já tem data, já tem a fundação, já iniciou. O que já está acontecendo no mercado? Eu fiz um estudo, eu não sei todas as normas, né? Porque a gente já se aprofunda, Sim, tu pesquisa, né? Conforme o caso. E as normas, elas são pesquisadas como fosse um dicionário, entendeu? O que a norma fala sobre rampa? Aí eu vou lá, leio exatamente o que está escrito rampa. Só que tem diversos outros capítulos. A norma tem que ser lida como um romance, entendeu? Porque elas vão se complementando. Se eu for consultar que nem o dicionário, rampa, como é que eu faço rampa? A norma, ela indica como fazer dentro dos parâmetros. Ela não manda reproduzir aquela figura. Sim. As pessoas também pensam, a rampa é assim. Não. Ela é uma diretriz. É uma diretriz. Ela é uma diretriz. É uma diretriz. E a outra coisa que a gente enfrenta na prefeitura ali, construtoras que vêm de fora, que eu estava até comentando, eles... é a norma. Não, a norma é uma diretriz. O município tem leis próprias, tem... Por exemplo, Porto Alegre é lei, o piso ser amarelo. Mas está em acordo com a 90-50, que diz que ele tem que ter contraste. Sim. Não, mas Porto Alegre é lei. Então,
No momento que tu vai projetar e que tu vai construir, tu tem que saber o que as leis que regem específicas do município, como a gente faz em qualquer lugar para construir qualquer coisa. Nós temos decretos, inclusive o decreto das calçadas aí, que está saindo, que ele revoga o 17.302, né? Sim. Muito bom. E aí, esse decreto, a gente fez todos os ajustes, aquilo que eu tinha dificuldade de cobrar, então, nós colocamos maravilhoso isso. Decreto. Sabe que nesse aspecto que tu falaste agora, Alda, da questão das particularidades, né, de municípios, Sim. etc., eu acho que entra muito também um aspecto de particularidades entre edificações existentes. Sim. Eu vou puxar uma fala tua, André, Sim. que eu acho que foi muito bem colocada. Por exemplo, as edificações de patrimônio, que a gente sabe que existem. Sim. Vou contextualizar, segurança contra incêndio, se tu não consegue colocar alguma coisa, existem flexibilizações em relação... técnicas, né? Existem algumas flexibilizações que a gente consegue compensar, né? Vamos dizer assim, como é que funciona isso na prática hoje com esse tipo de edificação, por exemplo, ou outras, sei lá, bancos, etc., que já estão lá, que já estão consolidadas e na prática não conseguem colocar as coisas. Dos próprios nossos, eu agora assinei o projeto de acessibilidade do mercado público, né? Vamos fazer interno e externo. Sim. Então, tem ainda uma resistência do IFAM, do EPAC. Sim, porque é a mesma coisa que aconteceu no embarcadero, gente. Exatamente. Nós vivenciamos aquela dificuldade ali. Tem. E aí tem a normativa número 1 do IFAM, que ele diz? Que eu assinei também o do gasômetro. E eu enfrentei isso dentro de casa, né? Sim, sim. E aí, assim, porque as outras esferas não querem flexibilizar, é isso? Não. Então, eu fui lá na normativa número 1 do IFAM, que diz que tu pode ser acessível, tu não pode causar, assim, por exemplo, o piso. Fazer a perfuração que estrague um ladrilho hidráulico e tudo. Mas a gente tem recursos hoje. Eu, inclusive, coloquei aí nesse decreto que a gente pode usar o piso tátil colado. Olha aí. Porque no momento que tu retira, tá? Ele não estraga, ele não causou nada e ele serviu, ele faz a função. Inclusive, eu estou colocando na Rua da Praia, porque a gente tem uma dificuldade, assim, fugindo um pouco de materiais, a gente usava o cimentício, né? A qualidade, ela não é tão resistente. Nós temos o problema na Rua da Praia, na madrugada passa o caminhão-pipa, passa o carro forte. E isso aí vai danificando. Claro. E aí ele causa um transtorno maior ainda, né? Então, a gente colocou, na parte do calçadão, nós colocamos de PVC. Por quê? Porque na orla eu coloquei PVC. A Orla 1 tem 7 anos e a 3 tem 4 anos. E elas estão lá, tem até... Então resistentes. Então, na verdade, a gente tem que entender que, independente de ser uma edificação existente, complexa, de patrimônio ou qualquer coisa, a gente pode usar de recursos que sejam semelhantes ao que seria o ideal, vamos dizer assim. Agora, no mercado público, eu usei assim, o máximo que eu podia de recursos, não é? E eu tenho um costume, assim, que eu faço desde a Orla 3, porque eu sou do CONDEPA, conselheira do CONDEPA, né? Que é o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Começou isso na Orla 3, que ela era bem extensa, tem 3 quilômetros de rota tátil, né? E aí era um espaço muito grande, com muita informação para botar, para auxiliar principalmente o deficiente visual, né? E aí eu fiz eu chamei na época um test drive, né? Vamos levar todas as deficiências para a Orla, levei em obra. Uau, e a gente fez um test drive, assim, porque eles mesmos dizem nada para nós sem nós. Exatamente, né? É o lema. Sim. E aí eu fui acertando o que funcionava, o que ainda faltava e tudo. Então, agora eu pretendo, quando eu começar a obra do mercado público, quando ela estiver mais ou menos no estágio que dê, eu vou fazer de novo isso, até eu posso convidar vocês. Com certeza. É uma coisa que a gente aprende muito. Não tenho dúvida.
E eu acho assim, ó, a gente tem que saber como é usado, a pessoa que usa as deficiências. Então, sempre eu estou assim, ó, nas reuniões do Condepa, eu consulto. Por exemplo, eu faço as obras da EPTC de acessibilidade. Vem para mim os projetos de trânsito e eu complemento com acessibilidade. Então, às vezes surgem dúvidas. A gente tem as travessias com canteiro central, né? Sim. Então, a gente está mais ou menos... Pegamos um modelo de fazer o brete, porque eu descobri com os deficientes que quando tem gradil, não precisa ter o piso tátil direcional no canteiro central. É mesmo? Eles seguiam pelo gradil. Fica muito mais fácil. E aí, esses dias surgiu uma dúvida para nós ali, da EPTC, na colocação da sinaleira, né, do semáforo. E aí ele disse, como que ele vai ouvir se tem geralmente quando tem o brete no canteiro central, a gente chama o brete, né? Quando é cercado por gradil, ela é desencontrada. A faixa de travessia de pedestre, ela não é uma travessia integral, né? Diz, olha, nós vamos ter que botar 2 postes. Como que ele vai saber, a botoeira sonora, qual é a que ele vai atravessar? Do lado. Então, isso a gente só sabe nessa vivência, né? Eu acho que é esse o ponto importante, da gente também... Aí eu digo, só um pouquinho, eu vou ligar para o deficiente visual lá que me auxilia. Ele disse, não, a gente bota a mão e é pela vibração. Então, assim, ó, gente, isso não tem em norma, não tem em literatura nenhuma, né? A mesma coisa eu enfrentei na Orla. O projeto é do Jaime Lerner, então a parte de baixo da Orla 3, ela é toda em curva. Porque ele fez toda uma referência às ondas do Guaíba, tem até um paisagismo todo em onda, em taludes. E aí eu cheguei lá, eu digo, aqui a rota vai ter que acompanhar, né? E aí eu pensei, como que vai ler? Procurei na norma, não tem. Fui de novo, levei o deficiente visual lá, ele disse, não, a gente consegue ler, faça em curva o quanto tu puder. A gente consegue ler. Que interessante. É que eu acho que o gancho dessa tua fala, Alda, é justamente a questão de tu tava falando, Andréia, de que a gente tem que ler a norma como um romance. Mas, na verdade, a gente, como profissional que não passa por essas dificuldades, é difícil também pra gente se colocar no lugar do outro e entender esses pormenores que tu tava colocando. Inclusive, tu tivesse uma fala aqui que, não sei se foi antes, enfim, mas que eu acho que é perfeito para isso que tu disse, que o arquiteto, para conseguir fazer uma obra acessível, ele tem que entender o comportamento humano. O comportamento humano, gente. Então, a gente sai da esfera da deficiência. Eu acho que é isso que é o mais importante. E o quanto, meu Deus, isso assim, ó, vou confessar para vocês, assim, abriu um leque na minha cabeça gigantesco, porque... Quanto que a gente engessa essa questão da acessibilidade, seja para projeto, seja para obra, e não é, gente, é para tudo. Eu tô impressionada. E uma outra coisa, assim, ó, a gente tá colocando agora mapa tátil, começou com a Orla, né? Que não tinha nenhum mapa tátil. É verdade, o mapa tátil é aquele da... tá. E aí nós colocamos, eu me lembro, foi na primeira semana ali, inclusive saiu uma reportagem nos jornais, assim, muito comentado, e os shoppings e hotéis começaram a nos procurar para saber, olha, onde que fez, como que faz. Que legal. E tudo. Então, agora a gente adotou, assim, todo prédio público vai ter mapa tátil. Só que mais uma particularidade eu descobri, porque está aumentando muito o número de pessoas diabéticas. Olha... E o deficiente visual, ele está perdendo a sensibilidade no pé e na mão, o que é diabético num nível mais elevado. Então, vamos ter que estudar sobre isso. Já vai ficar comprometida. Então, eu digo, olha, é alguma coisa para se encontrar uma alternativa. Substituir uma alternativa. Então, eu gosto muito de linha guia, que é a linha guia, qualquer caminho que eu faço linha guia. Eu terminei agora uma passagem aqui da rodoviária, porque na enchente, nós tivemos aquele problema que a gente teve que derrubar a passarela.
E as pessoas ficaram sem uma travessia, e ali é muito importante. Então, eu fui chamada pela IPTC para fazer uma travessia, terminei agora a travessia embaixo do viaduto que vem Com do linha caminho guia. humanitário. Fiz toda com linha guia. Que legal. Porque eu tive que fazer ela mais larga, porque o trânsito de malas, pessoas com malas. Ai, ali. gente, imagina. Sim. E mais uma coisa, acessibilidade, né? Que não é só para o Que não é só, cadeirante. também é pra mala, É sabe? pra Que isso é mala. até engraçado, porque agora tu me fez lembrar episódios É. curiosos. Recentemente eu tirei férias, estava na Itália, e lá a gente carrega muita mala, né? Uhum. E é bem isso, e naquele momento, meu Deus do céu, que inferno E carregar lá essas não tem malas. acessibilidade. Não tem, né? zero, Não zero. Ilha. Zero. o E aí, litoral. aproveitando este gancho, Andréia, como é que funciona isso em outros lugares do Brasil? Porque, assim, a gente tá aqui, quer dizer, aqui a gente tem a Alda que a gente sabe que tá lá Sim. e tá presente nessas áreas públicas. Isso no resto do Brasil é assim? Porque tu dá consultoria pra todo o Brasil. É. Como é que funciona isso? É que a questão é essa das especificidades das secretarias também, né? Aham. Tem, por exemplo, Belo Horizonte permite degrau em calçada, Sim. que a norma não permite. Então, existem algumas... E aí entra no embate, né? Aí entra no embate. E qual é a questão? Tendo uma legislação municipal, ela tem que ser atendida. Porém, se ela é muito diversa ou se ela infringe algo federal, é passível de justificativa perante os órgãos, né? Uma discussão e a questão. Eu só queria voltar um pouquinho na questão do patrimônio, porque a norma... existe um decreto 5294 de 2004 que disse que todas as edificações têm que ser acessíveis e todas as entradas acessíveis. Porque antes tinha a entrada da pessoa com deficiência em cadeira de rodas e a entrada do público geral. E havia aquela divisão, constrangimento. Horrível. Desde 2004, todos os acessos. O que é que pode ser justificado para alternativas e nunca deixar de ser? Impraticabilidade estrutural, né? A questão da viga, mas não é simplesmente o engenheiro dizer, tem um baldrame, sendo que existem técnicas que retiram hoje em dia o baldrame. E, como disse a Alda, a portaria 1 do IFAM em prédios tombados. Aí o que acontece na questão do prédios tombados? Todas as intervenções têm que ser reversíveis, porque a gente está atendendo a tecnologia atual. Sim. Tá? Daqui a pouco vai existir uma cadeira que ela vai ser escaladora ao natural, por exemplo. Então, o que a gente não pode fazer no patrimônio, que é o que a Alda falou? Piso colado, ok, perfurado jamais. Vai pegar um ladrilho hidráulico histórico e fazer uma perfuração com risco de... Então, qualquer intervenção, independente se é para adaptação de acessibilidade ou uma atualização de função, um retrofit, ela sim tem que ser... a gente está fazendo agora com projetos e consultoria para 5 shoppings em São Paulo. Um deles é tombado. Tem uma rua que tem 6 portas. Meu Deus do céu. 6 portas, com pedra. Obviamente, não serão as 6 adaptadas. Será adaptada a 1 e a norma permite que, ao chegar na frente de uma que não é, ele vai ter uma plaquinha apontando e dizendo a 30 metros, a 5 metros, a 30 metros. Então, ele não está impedindo acesso, ele está sinalizando. Entendi. Entendeu? Então, eu sou eu tenho uma edificação tombada, histórica, ela é imexível. Não é. Por quê? Uma tombado imexível, ela não tem futuro. Sim, ela vai ser um elefante branco. Ela vai ser elefante branco. Então, qual é a questão também do patrimônio histórico, das restaurações? Fazer com que ele bem... ele foi uma senzala, agora ele vai ser hotel, que foi um caso que eu fiz um projeto. Ok, ele vai ter as características de um hotel, porém, ele vai ter sim acessibilidade. Mansarda eu não consigo, porque é um... Ok, aí iria interferir na quinta fachada, que é uma questão de patrimônio também, que não permite. Então, são projetos mais complexos, porém, eles não são isentos de. Entendeu? Isso é importante. Não são isentos de ser. E tem também a questão das escolhas, né? Eu sou um comerciante, eu quero abrir uma pet shop, por exemplo. Na hora de alugar, ele vai ter que ter consciência que ele é um prestador de serviço e ele vai escolher o imóvel ou mais próximo, ou com menos custos de adaptação, entendeu? Tá, e aí, até bom que tu falou isso, Andréia, na questão de custos, o quanto isso onera numa obra, assim, a gente tem essa dimensão, se o depende projeto muito do sair... caso. Se ele nascer não é, porque, eu não vou, que nem a gente estava falando, né, porta de 60, é proibido no 90/50, e agora a 90/77 de saídas de emergência foi recém-publicada,
E ela já está conversando com a 90/50. Isso é ótimo. Ela não legisla, ela diz de acordo com. E ela também colocou que todas as portas 80, saída de emergência poderia ser menos, porque a folha é maior, agora é tudo 80. Então, uma prefeitura não pode aceitar 60, entendeu? Porque é federal. Aí, o que acontece? Se o projeto sair revisado, que é um custo, contratar uma consultoria ou, né? Se dilui, né, gente? Isso aí se dilui. Se ele for para a obra, por isso que eu digo que é relativo, se ele for para a obra acessível, o custo vai ser de fazer as placas, que já faria igual. Eu tenho um escritório, eu vou identificar as placas. O que eu vou ter que fazer? Autorrelevo e braille. Pronto. Bom. Eu decidi que o meu sistema de circulação, né, que tem vários, como a Alda já falou na guia, já falou do piso tátil, eu vou optar por um deles, aí vai ser o custo. Mas seria um custo de um piso? Sim. Entendeu? O que custa é a adequação pós-obra e, por lei, o profissional que não projetou corretamente, ele pode ser judicialmente chamado a pagar. Com certeza. Com certeza. E eu acho, a pagar. O construtor vai, eu disse, olha, fiz, executei. Se ele foi alterado em obra, o projetista, olha, meu projeto é esse. Quem alterou em obra ou quem entregou não acessível, as empresas estão acionando judicialmente. Bom saber. Para pagar. Bom saber, gente, tem que fazer mesmo. E aí, até vamos entrar um pouquinho nessa questão da responsabilidade, que é uma dúvida, assim, que é latente, eu acho, pra gente, né, Pri? De quem é a responsabilidade da calçada? Tá no plano, na LC 12/75, que é o Código de Posturas de Porto Alegre. E agora está nesse decreto, que é do proprietário. Do proprietário do imóvel à frente da calçada. Sim. Então, o limite, na verdade, é o terreno dele. É o terreno dele. Sim, ele é o responsável pela calçada. E todo e qualquer acidente que venha ocorrer na calçada, de frente ao lote dele, ele será responsabilizado. E, por exemplo, pela LC 678 de 2011, que é o nosso plano diretor de acessibilidade, é obrigatório a rota tátil. Em todas as calçadas. Todas as calçadas. E se ela era, no momento da lei, quando nasceu essa lei, ela não tinha, e ela tem uma boa conservação, ela continua. Mas no momento que trocar a pavimentação, é obrigatório fazer a rota tátil. Porque as pessoas acham que é do município. Empreendimentos novos, por exemplo, se tem a Caixa não aceita mais que não tenha rota tátil quando é uma obra financiada pela Caixa. Que bom saber disso. Isso nos ajuda muito, tá? Os loteamentos, pode ver, todos eles têm rota tátil e rampa de rebaixo de calçada. Todos. E o Minha Casa Minha Vida, Alda? Que eu acho que é... Todos. Que a gente sempre fala, né? Às vezes fala, não cabe na conta porque é Minha Casa Minha Vida. Não, é obrigatório. Mas todos os empreendimentos têm o quarteirão. Geralmente, o Minha Casa Minha Vida, ele ocupa, às vezes, um quarteirão, né? Sim. E ele é todo acessível. Todos. Não passa mais pela Caixa que não tiver. E a Caixa cobra muito. Isso nos ajuda, nos dá um respaldo, porque a gente chega lá para fiscalizar e realmente tem a rota. O problema de fato é esse, né? Que daí, como tu estava dizendo, a Caixa dá esse respaldo. Porque no município, realmente, a gente não tem esse respaldo da acessibilidade quando está entregando alguma coisa, né? Porque deixou de estar dentro do rito. Mas hoje o controle está maior. Inclusive, porque eu fico no setor de vias, loteamentos e pontes. O que passa por aprovação ali, já tem uma cobrança dos colegas em questões de acessibilidade. Rota tátil, né? Tá. Sim. E Alda, nesse teu gancho, deixa eu te perguntar uma coisa. Como a gente sabe que hoje, por exemplo, em Porto Alegre, a gente não aprova um projeto específico, né? Completo, vamos dizer assim. Então, não aparece... ele não tem aprovação. Perfeito. Qual a tua opinião sobre isso? Porque eu acho que isso fragiliza. Sabe? Eu acho que isso fragiliza a partir do momento que a nossa questão da nossa cultura ainda é muito forte nessa resistência. Isso que eu já falava, está se criando uma rotina dentro da prefeitura, porque ele não tem uma avaliação
uma aprovação de acessibilidade, mas tem uma aprovação de via, de loteamento, e aí automaticamente eles fazem a cobrança para acessibilidade. Tá, então no que tange a parte na esfera urbana, vamos dizer assim. Entrou na prefeitura, tem a cobrança. Hoje nós criamos uma rotina de acessibilidade. Sim. O que nos foge às vezes, e que inclusive a gente já teve reuniões até junto com a PGM e com a antiga SMIC, que é a secretaria, hoje é SMDET, de cobrar alvará. O comércio cobrar alvará. O alvará hoje, ele não é expedido se o estabelecimento não tiver acessibilidade. Não, isso é bom, mas aí a gente também entra numa outra esfera. Aqui eu tô fazendo, sou o personagem do diabo aqui hoje. Porque hoje existe a lei da liberação econômica, aquela agora. Liberdade econômica, obrigada, Pri. E que empreendimentos e estabelecimentos até 200 metros quadrados não precisam de alvará. Sim. Então a gente fica frágil nesses, vamos dizer, aí nos pequenos. Mas eu já recebi ligações, o pessoal procura a gente preocupado com acessibilidade. Por quê? Porque o Ministério Público, por denúncia, e hoje os PCDs, eles estão procurando o Ministério Público muito. Nós tivemos que mudar em Porto Alegre o tamanho do piso tátil para a rota por solicitação dos PCDs no Ministério Público. Nós alteramos a lei, que era 25 por 25, hoje ele é 40 por 40. Ah, bem que eu vi que e não tem, se realmente. fala em outra coisa. É verdade, tem uns que são bem maiores. É 40 por 40 e inclusive já está aqui nesse decreto. Já está no decreto. Ele está maior, eu tinha visto já em algumas calçadas. A gente corrigiu nesse decreto aqui e mexemos em leis e revogamos o outro, né? Sim. E ficou atualizado. Então, a gente está cada vez mais restringindo e o que foge da nossa alçada, a gente está amarrando em outros setores, né? Tá, eu vou entrar numa coisa agora que eu acho que, não sei se é exatamente o assunto relevante aqui nosso, mas que para mim me faz pensar. Os patinetes, hoje, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, assim, mobilidade, mas tem a questão da acessibilidade junto dos patinetes. Sim. Porque uma coisa é uma pessoa que está andando na calçada, caminhando. Outra coisa é um patinete que não tem uma ciclovia numa rua, por exemplo, e aí ele tem que ir pra calçada. E aquela calçada, né, terrível. E a gente sabe que pode dar acidente, pode ser pode ser um caos aquilo ali. Como é que vocês veem isso? A questão dos patinetes, ele nos caiu assim de guarda-chuva. Gente, Porto Alegre não tá preparada para isso. Não tá preparado. Não estava, parou, voltou sem se preparar. Eu acho. Eu digo porque eu já andei muitas vezes de patinete. Eu adoro, confesso pra vocês. Mas hoje eu não tenho mais coragem. Andei uma vez na rua e aí agora eu não tenho mais coragem. Eu ando só na orla. Nós não temos uma cidade planejada. Centro histórico, nós temos problemas gravíssimos de calçada, de largura de calçada, tá? E não comportava nem bicicleta, se agregou o patinete sem uma normativa, sem nada. Então, assim, eu ontem até eu falava com o secretário da hierarquia dos modais, né? Eu digo, e eu sempre digo, eu defendo a hierarquia dos modais. Calçada é pro pedestre. Ai, obrigada. Aí tem o artigo 58 e o 68 do CONTRAN que libera a bicicleta na calçada. Ah, não, gente. Particularmente, eu sou contra. Eu também. Eu sou contra, porque não é só o cadeirante, o deficiente visual, é o idoso. É o cachorro, é o idoso, é a criança. É a mobilidade reduzida, é o PCD temporário. Né? Daqui a pouco você tá falando de então, e ela não tem uma largura, ela não tem uma largura para comportar tudo isso. E daí tem mais uma ciclovia em cima. Não, além de que eles ficam estacionados na calçada, né? Então, exatamente. Assim, vários congressos, de mobilidade que eu participo junto com a EPTC, né? Até por participar dos projetos deles.
é meio complicado. É complexo isso, esse assunto. É Na bem verdade, complexo, é polêmico, né? É assim, ó, temos que eliminar os carros e dar lugar para bicicleta, e aí nenhum nem outro, e aí sobra a calçada. A gente não tá preparado para isso, né, É. gurias? É urbanismo puro, né? O que a gente estava falando no início. É a questão da interligação de modais, quais modais. Eu moro numa rua que uma pessoa estaciona o patinete na diagonal numa esquina. Eu fico pensando, se uma pessoa com deficiência visual chegar aqui, é um acidente, tá? Vai Claro que rastrear, mas ela não vai entender o que é aquilo ali. É. Tem um obstáculo numa Ah. via que eu... É uma entendeu? barreira. Falta também a educação do usuário. Eu não sei porque aquela pessoa põe sempre ali. Eu ainda vou ver se eu consigo Bota uma achar plaquinha. ela um dia É. ali. É que a gente não pode mexer, né? Porque ela Não, Sim, tem que pode. extravar. dá vontade de pegar É. ela e colocar. Mas essa questão, eu vejo isso como a questão urbanística em si, dessa definição de modais. É. Existem já trabalhos ótimos, né? Que são as zonas 30, né? Ai, o que é isso? A zona 30, o que acontece? Eu tenho... Não elimino o carro. Aham. Porém, eu diminuo a área dele, aumento o passeio, que é o que a gente está falando, crio outras atividades e reduzo a velocidade a 30 por hora. Que é por isso a zona 30. Ah, entendi. Com travessia em nível. Isso gente, isso imóvel. existe lá na Europa. Mas Agora tá vários começando, lugares. aí também travessia em nível. Porque a preferência em qualquer modal é do pedestre. É o que a gente está falando, calçada. A travessia é do pedestre. Tendo uma via elevada, que tem lá, o CONTRAN determina, né, não pode ir em esquina, tem toda... Tendo elevado, o carro que vai diminuir a velocidade e ele vai fazer a travessia. Ele é um veículo. Sim. Entendeu? Ele tem motor, ele tem Claro. X cavalos, ele não é... Então, o que acontece? O pedestre, nessas zonas 30, são definidas as faixas, né, aonde que é a faixa, que a gente fala em calçada, né? Calçada, na verdade, é um sistema. É a faixa de serviço, onde é poste, onde é lixeira, onde é rebaixo de legal. travessia. A faixa livre, que por definição é uma faixa livre, né? Desimpedida, contínua, sinalizada, antiderrapante, todas as questões. E a faixa de acesso, que já é do proprietário. Eu vou colocar um jardim, eu já vou iniciar minha rampa. Aí eu consigo ver isso como um sistema. A gente chama de passeio público, né? Exato, essa calçada, ela tem várias funções. Então, essas organizações que têm que ser pensadas nos planos diretores e também definição. No mínimo, 2,50 para poder caber. Faixa de serviço de 70. Eu vou colocar... Olha a polêmica dos postes na Orly. É verdade. Então, disciplinar esse uso e sempre manter, no mínimo, 1,20 uma faixa livre. Vai passar a pessoa em cadeira de rodas, vai passar o idoso na sua velocidade, por isso o mínimo 1,20, né? Que são 2 unidades de passagem, né? O ir e vir. A gente sempre deixa, a gente pede sempre 1,50. O ideal é 1,50, para poder caber o aí, táxi olha, no centro. em último caso, a gente até autoriza 1,20 quando tem problema de espaço. Agora, os loteamentos vão ter que se adaptar, né? Era 2,45, agora é de 3 a 4. Com esse decreto. Com o decreto novo. Para caber todas essas atividades. Porque a gente não conseguia botar o rebaixo de calçada, né? Sim. O mais doido disso é que a gente tá falando, mas se a gente vai pra serra, a gente já vê que a cultura é diferente, né? De fato, lá, culturalmente, a gente dá o privilégio do pedestre, né? Dificilmente, né? Inclusive, tu vai ser xingado se tu passar por alguma faixa de pedestre que tu não parar ali pra fazer. E ainda nessa questão da zona 30 que tu falasse, ia ser uma troca, uma virada de chave tão grande, porque hoje a gente pensa sempre, o plano está previsto para melhorar a mobilidade, ampliar vias, e a calçada acaba sempre sendo deixada de lado, e né? as travessias ficam gigantes, aí os tempos semafóricos têm que ser maiores, porque é calculado, né, por uma média que a pessoa dá de passos por minuto. A zona 30, ela faz isso também, ela reduz a faixa de travessia. Então, se eu tenho estacionamento de um lado, quando chegou na travessia, eu aumento o passeio, diminuo, que interessante. aumento a possibilidade de acumulação, que isso, e a pessoa vai ter que, ao invés de 5 faixas, ela vai ter que transpor 2. E aí diminui o tempo semafórico, faz o trânsito. É tudo, é tudo um penso. É tudo um penso que não pode ser solução unificada, entendeu? É sempre esse pensamento... Entendi. Da questão global, né? Claro. Porque você não está pensando numa calçada. Eu faço, é o que você falou ali antes, eu faço
eu optei, dentro do sistema de sinalização, pelo piso direcional. Aí o vizinho não é obrigado a fazer, ficou um degrau de quem é essa interface, entendeu? Em São Paulo, já é, falando nas diferenças, né? Se não é uma faixa inteira, uma face inteira de quadras, ela não exige mais o piso. Porque ele, por definição, ele tem que ser contínuo. Eu não consigo fazer contínuo se eu estou no meio da quadra. O que eu sou obrigada? Eu estou numa esquina, tenho travessia. Isso sim. Eu tenho que levar a pessoa de uma travessia segura a outra. Ali eu sou obrigado. Agora, eu faço meio de quadra e vejo na norma lá dos X posições que eu posso colocar. Eu vou colocar a minha faixa aqui e o piso aqui. Aí o vizinho teve outra ideia. Como é que fica a pessoa se direcionando? Isso a gente encontra muita faixa desencontrada. Por isso que São Paulo, agora, fazendo linha guia ou guia edificada, ele não obriga para poder fazer. Agora sim, eu estou com um projeto que é a quadra inteira, com travessia no meio. Então, sim, se optou pelo sistema, definiu-se lá todas as faixas, mas são coisas, porque como é que a pessoa... Primeiro, nem todos... Gente, é muita coisa, né, para pensar. Nem todos deficientes, pessoas com deficiência visual são treinadas com o recurso do uso da bengala e usar o piso tátil como referência. Eles acabam usando... Os que não são treinados, eles usam o muro, né? Que é comum. Olha, gente. Então, existem várias questões. É um mundo, né? O que a gente fala. Tem que entender. Eu achando que eu coloquei lá o meu direcional direitinho, o alerta, fiz o rebaixo, a pessoa vai entender que aquilo ali é um sistema para ela se locomover, entendeu? Quem é treinado, sim. É que nem o Braille. Nem toda pessoa com deficiência visual foi treinada no Braille. Quem adquire, ela vai no tato, por isso que, além do Braille, é necessário as letras em relevo. Porque a pessoa conhece o alfabeto. Sim. Aí ela vai lá tatear e vai ler no tato. E quem é alfabetizado em Braille, vai ler no Braille. É um mundo muito diferente. E eles não... um dia um cego me disse, eu prefiro a referência edificada e não a rota tátil. Agora, não pode faltar na esquina o alerta. Na esquina não pode. Ele disse, e como é que tem que ser esse alerta, Alda? Não, o alerta a 50 centímetros da o alerta de piso, tu diz. O alerta na rampa ou numa travessia. Agora, a Mara Gabrilli, que é a deputada federal, ela entrou com um decreto federal de o alerta ser em toda a largura da faixa de travessia de pedestre. Olha aí. Isso é bom. Eu já fazia isso, sabe? Já fazia quando era uma travessia integral, que eu não tinha rampa, eu só tinha... Porque o que nós temos também um problema de trânsito. Quando a gente faz a rampa com 2 metros, mais ou menos, dependendo da largura da calçada, o motorista, ele sobe na calçada. Jesus. Meu Deus do céu. A gente é obrigado, às vezes, a botar um fradinho no meio da rampa. Então, definitivamente, isso é um problema cultural, gente. Não, é cultural, nós vamos fazer com esse decreto aqui, nós vamos fazer uma grande campanha. Que legal. Junto com eu acho que Ministério sim. Nossa, Público, tem que fazer isso. Tem que divulgação. sair desde a escola, né? Desde a escola, desde pequenininho. Consciência. É porque é pensar no outro, né? A rampa larga, ela atende muito, porque às vezes, dependendo do fluxo de pedestre, tem pessoas com mala, com carrinho, cadeira de rodas. Então, uma rampa de 1,50 m, ela não comporta todo esse público. Mas a gente tem um problema que as pessoas fazem. Outra, da parte de trânsito, assim, e voltando à Zona 30, nós fizemos 2 protótipos, São Geraldo e Caraí. Nós fizemos Zona 30, só que deu impacto no trânsito. É que não é multidisciplinar a coisa, né? No centro, a gente, nessa revitalização que estamos fazendo no centro, e depois vai ter a Júlia de Castilhos, não deu para botar a Zona 30 por causa do impacto. O fluxo é muito grande. Ele é muito intenso. E ele impacta muito no trânsito, né? Porque infelizmente a nossa cidade, né, falta de planejamento, de fato, sabe? Né? A gente vai costurando, vai remendando. A gente tem problemas. Eu, antes, quando Canteiro Central, fazia uma travessia em Canteiro Central,
geralmente a gente usava rampa e tudo. Hoje eu corto, faço um recorte e travessia em nível para o cadeirante. O cadeirante, às vezes, 1 centímetro, o esforço é muito grande. Porque dependendo da lesão medular, ele não ergue muito o braço. Ele não tem muita força no braço. Então, eu agora faço travessia integral, assim, em nível. Eu recorte de canteiro central, não faço mais rampa, né? Então, a gente vai aprendendo e aos poucos a gente vai eliminando barreiras, né? Não, e aprimorando, né, as técnicas, né, Alda, pra... Que legal, gurias, assim, a gente sempre tá correndo contra o tempo, né? Mas eu sempre, assim, ó, eu cobro muito e eu cobro... Vem muito arquiteto assessorar ali, que tá tramitando com projeto dentro da prefeitura, e aí vem falar ali comigo e eu até cobro, e aí eles dizem assim, mas é que a acessibilidade é uma coisa que começaram a falar agora. E aí... 85 foi a primeira, não, 1950 os prédios do Niemeyer, Copan é todo acessível, não tem escada, só tem escada de Gente, olha só, por fora. Adorei essa informação que você deu. Eu adorei isso aí, porque as pessoas não sabem isso. Gente, vamos espalhar essa ideia. Assim, ó, vejam as obras do Niemeyer se tem escada. Não tem, é rampa. Não tem, é tudo rampa. E era 1950. É rampa. Eu digo... É rampa. Olha... Que coisa incrível. Andréia, assim, uma dica aí que tu deixa para os profissionais que estão aí no mercado e que precisam né, entender a nossa responsabilidade na construção dessas medidas acessíveis na Os cidade. arquitetos existem hoje online muitos cursos, muitas aulas gratuitas, inclusive. Eles têm que entrar um pouco nesse universo também de seguir pessoas com deficiência, porque elas mostram o seu dia a dia nas redes. Isso também foi um fator que mudou muito, né? As pessoas começaram a se expor e reivindicar e mostrar, né, com as suas especificidades. Então, entender o usuário, que é como a Alda falou. Eu projeto para todos, inclusive para pessoas com deficiência. Perfeito. Então, como que eu atendo? A norma, as leis dizem o que tem que ser feito. A norma diz como, entendeu? Então, essa é a diferença. Existe o decreto lá de hospedagem, né? X quartos têm que ser adaptados, as tecnologias que tem que indicar. Então, as pessoas, ao ter o desafio de projetar algo, ir em busca da legislação específica, ir em busca do conhecimento, ou gratuito ou pago, e a área comercial, ela tem que entender que ela precisa aportar. O Brasil tem 44 milhões de pessoas, incluindo idosos, com algum tipo de necessidade espacial para ela poder viver. Ela tem que ir no hospital, ela tem que ir na farmácia, ela tem... Não adianta uma escola, a criança só vai na escola? Não, ela vai no parque, ela vai no posto de saúde, saúde. Então, a pessoa, ela tem... Assim como eu tenho direito de percorrer com, né, autonomia, conforto e segurança, elas também têm. Os direitos são os mesmos, entendeu? E na área do comércio, né, de prestação de serviço, entender que ele está aumentando a sua renda, mesmo que o custo, porque o custo, o que acontece? Tinha aqui, quando uma empresa é autuada, ela assina um TAC e ela se compromete por um prazo de tempo. Contratei o laudo, é a primeira coisa, né? Laudo. Recebi, faz o laudo. Faz o projeto e se compromete ao longo do tempo. E existe uma lei de microempresa que X% do custo que pode ser anualmente investido, entendeu? Esse ano o meu custo vai ser X, eu vou fazer esse item, eu vou fazer aquele item, eu vou fazer aquele item, que o recurso financeiro não é uma impraticabilidade, entendeu? Ele só tem que se comprometer. Sim. É uma coisa que pode ser colocada paulatinamente. Então, tem uma avó, quer comemorar o seu aniversário, qual restaurante ela vai escolher? É verdade. Eu já tive esse problema. Eu fui conhecer uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa em cadeira de rodas, marquei num lugar, eu fui antes. Para ver se era de acordo. Para ver como é que eu vou constranger a pessoa. Entendeu? Se essa pessoa vai, ela vai com amigos, ele está potencializando o seu comércio. Nesse caso, a acessibilidade é uma solução. Ela não é um problema. Tu vê. Quando ele agrega. Uma hospedagem, eu ouvi um caso de uma pessoa
em cadeira de rodas, que ela conseguiu o ressarcimento de um resort, porque chegou lá, não tinha nada do que tinha sido prometido. Arrasou. Arrasou, Tá certíssimo. Ele sabia, porque ele participa. Existe um clube de leitura da Norma, nas quintas-feiras. Se alguém se interessar, até posso incluir no grupo, que é gratuito. 100, 120, 130 pessoas lendo item a item, discutindo. Eu entendo assim, maravilhoso, para a gente poder. E ele participa. Agora eu sei os meus direitos. O que ele fez? Foi lá atrás e atuou. Tá certinho. Foi lá. A própria empresa, no final, no check-in, não, o senhor não vai ser cobrado. Maravilhoso, gurias. Que assunto incrível. Assim, ó, eu desmistifiquei muitas coisas que eu tinha, né? Eu também. Nossa, esse é o papel de vocês. Eu achei assim, ó, que episódio esclarecedor. Essa é a palavra, né, Pri? Com certeza. E tem muita particularidade, né? E tu lida com o ser humano ali. Claro. E eu sempre digo, erro em acessibilidade custa morte. Vidas. Com a segurança que a gente fala. Exatamente. Eu e digo, até assim, não pode errar em acessibilidade. Não pode. A gente deixa aqui pra vocês um mimo, tá? Muito obrigada. Pra vocês, pela participação. Obrigada. Um acarinhado de vocês, pra vocês usarem no dia a dia de vocês, né? Vai ficar na mesa ali. Vai ficar na mesa, fazer propaganda, né? E assim, ó, gurias, agradecer demais vocês, a disponibilidade, né? E a paciência aí de vir pra cá e ficar conosco. Mas eu tenho certeza que todo mundo adorou. E assim... Nossa, que bom que a gente tem pessoas como vocês, profissionais, como vocês, dedicadas nessa área para fazer com que as coisas sejam efetivamente cumpridas. Parabéns. E até parabéns de verdade. Tem uma comunidade de 6 mil arquitetos estudando acessibilidade a fundo. Sim. Nossa, sim, que legal. A pós-graduação do INAER já está abrindo a 3ª turma agora nesse final de semana. Que bom, parabéns. Sinal de que tem interessados também, né? As pessoas estão interessadas e elas estão vindo potencial, inclusive, de desenvolvimento de carreira. Que Isso é muito importante. Incrível. Legal. E até assim, para deixar os contatos de vocês, Andréia, quem quiser te encontrar, saber mais do teu trabalho. É o meu, no LinkedIn, né? Arquiteta Andréia Maneira Miranda, que eu tenho o segundo sobrenome. E no Instagram é @maneira_acessibilidade. Legal. E tu, Alda, para quem quiser te encontrar? A prefeitura. Da prefeitura. Né? A prefeitura, eu sou da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Eu comecei na Ismacis, Porto Alegre. Sim. Foi a primeira capital a ter uma secretaria de acessibilidade, né? de acessibilidade, né? Legal. E a gente tinha orgulho. Nós tínhamos o selo de acessibilidade, que era um evento que a gente fazia todos os anos, que premiava os estabelecimentos que tinham 100% de acessibilidade. Vamos cobrar que isso retorne. Legal. É uma das minhas... É isso aí. Porque daí, quando ela foi extinta, eu ou ia para a IPTC ou para a Secretaria de Obras, né? Isso aí. E aí eu atendo todas as secretarias. Né? Que legal, Alda. E para vocês que quiserem saber um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente conversou aqui, entrem em contato com a Asbeia, que é a nossa apoiadora, e tem um grupo específico que é o GT Normas, e que eu tenho certeza que muito dos assuntos que a gente conversou aqui vai ser super válido vocês se esclarecerem, vocês entrarem lá e vocês saberem um pouquinho mais do que acontece nesse GT. Né, Pri? Vamos encerrar, então. E a gente vai ficando por aqui, né? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Quem quiser nos achar... Vamos lá. Obrigada, então, para quem ficou acompanhando a gente até aqui. Você nos encontra quinzenalmente, sextas-feiras, às 14 horas, nas nossas plataformas digitais, YouTube, Deezer e Spotify, @Estúdio T Talks. E como a Ju bem falou, nós somos um escritório de licenciamento em arquitetura. Sim. Então, se vocês quiserem saber a nossa linha de serviços, é só acessar nosso site, www.estudiotarc.com, além das nossas redes sociais, @EstúdioT_Arc. Um grande beijo para todo mundo e a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau. Tchau, tchau.